Palavra de Deus para a sua vida. Mateus, capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bem, amados irmãos, aqui nós vemos uma passagem bíblica na qual Jesus estava com os seus discípulos e fala para eles irem para outra banda, e ele fica ali com uma multidão que sempre o acompanhava. Após despedir aquela multidão, a Bíblia nos fala que Jesus subiu ao monte para orar à parte. Nós vemos aqui um ensinamento bíblico da parte de Jesus, amados irmãos. Cristãos sempre têm que ter um tempo para orar à parte, ou seja, separar um tempo para estar aos pés de Jesus. Inicialmente eu falaria para você começar com 15 minutos e aumentar esse tempo para 1 hora. Porque quando Jesus estava lá no Getsemane, amados irmãos, os irmãos lembram que Jesus falou para os discípulos? Que eles não conseguiam orar nem sequer por 1 hora, quando eles dormiam e Jesus os acordava. Então nós temos um padrão bíblico também para orar, amados irmãos. Hoje em dia não se ensinam mais a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Então eu estou aqui porque essa é a palavra que o Senhor está mandando eu falar, amados irmãos. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, enquanto Jesus estava ali no monte orando à parte, os discípulos estavam lá no mar. E lá no mar, a Bíblia nos diz que o barco deles estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nagasu decanta lamanai. O vento era contrário, amados irmãos. Jesus enviou os discípulos ali. Jesus tinha um propósito, amados irmãos. Todas as vezes que Deus nos manda fazer algo, Deus tem um propósito. E ali o vento contrário se levantou contra os discípulos. E eles estavam ali remando, se esforçando, amados irmãos. Mas Jesus, que nunca nos abandona, Jesus que nunca nos deixa só, a Bíblia nos fala, amados irmãos, que Jesus vai até ele. E Jesus também irá até você diante das tempestades da vida. Nagasu decanta lamanai. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando, mas a Bíblia nos ensina, amados irmãos, que Jesus, ele sempre vai ao encontro dos seus discípulos. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é discípulo do Senhor Jesus. E em meio às tempestades da vida, Jesus aparece ali, amados irmãos. E a princípio, os discípulos, eles veem Jesus caminhando sobre as águas, porque o mestre caminha sobre as águas. O mestre, ele faz coisas sobrenaturais, amados irmãos. Quando ele está chegando ali, os discípulos começam a olhar e falam: mas é um fantasma? Eles se assustam, amados irmãos, e começam até a gritar com medo, a Bíblia diz. Mas Jesus fala: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí, amados irmãos, existia ali um discípulo chamado Pedro, que ele era muito ousado. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Todas as vezes que você ousa crer, meu amado irmão, em algo sobrenatural, porque andar sobre as águas, amados irmãos, é algo sobrenatural. E Pedro quis fazer algo sobrenatural. E Jesus falou para ele: vem. Você quer viver experiências sobrenaturais com Jesus? Você quer viver o sobrenatural com Jesus? Hoje o Senhor está falando: vem, venha comigo para participar dos milagres, para participar das bênçãos,
para participar de obras sobrenaturais. Hoje o Senhor está te convocando, te chamando, te comissionando. Venha para o mundo espiritual, venha para um nível mais elevado de poder, de ousadia. O nosso Deus, amados irmãos, Ele sempre está nos chamando para um degrau a mais. Nós temos que subir, nós temos que crer, nós temos que confiar. E ali, amados irmãos, a Bíblia nos fala que Pedro, ele desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia também nos diz que, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vemos aqui, irmãos, que Pedro, ele começou a sentir o poder sobrenatural de andar sobre as águas. Ele começou a ir para um nível superior. Mas de repente, meus amados irmãos, ele começou a sentir o quê? Vento forte. Ele começou a sentir medo. E ele fez o quê? Ele tirou os olhos de Jesus, amados irmãos. Nós não podemos, nas lutas da vida, nas situações difíceis de nossa vida, tirar os olhos de Jesus. Nós temos que caminhar sobre as águas, crendo, confiando e olhando para Jesus, porque em meio às nossas tempestades, o Senhor sempre nos socorrerá, como o Senhor fez aqui com Pedro, amados irmãos. A Bíblia fala que prontamente Jesus pega Pedro ali, né? Ele estende a sua mão e segura na mão de Pedro e fala: por que você está duvidando? Estou falando com um português mais fácil de entender. Porque nós, amados irmãos, somos assim mesmo. Nós duvidamos. Infelizmente, amados irmãos, diante do sobrenatural, nós que somos naturais, diante do sobrenatural, muitas das vezes, amados irmãos, nós desacreditamos. Mas Deus, Ele muda a nossa história. Hoje Deus está falando aqui conosco: não tenha medo de viver o sobrenatural. Não tenha medo de andar sobre as águas. É isso que Jesus está falando. Não tenha medo de me seguir sobre as águas, de andar comigo sobre as águas, de viver o sobrenatural. Hoje o Senhor está falando aqui conosco, amados irmãos, que Ele quer que você tenha experiências novas com Ele. Ele quer que nós tenhamos experiências novas com Ele. E a Bíblia nos fala aqui, amados irmãos, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Jesus tocou nas mãos de Pedro e o levantou ali, quero dizer para você que muitas das vezes, amados irmãos, nós erramos, nós ficamos incrédulos, mas não é porque muitas das vezes nós erramos por causa da nossa incredulidade que Jesus nos abandona. Deus não é como homem, não. Deus, amados irmãos, Ele é muito além daquilo que nós pensamos. Deus, Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso, amados irmãos. E Deus, Ele tem misericórdia das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Nós precisamos conhecer um pouco mais a Deus para saber que o nosso Deus não é aquele Deus terrível, aquele Deus que lança o juízo. Não, amados irmãos. Nosso Deus é misericordioso, é um Deus que se compadece. Pedro aqui, amados irmãos, ele duvidou. Diante da dúvida, o mestre socorreu. Por quê? Porque ele clamou ao Senhor Jesus. E o Senhor sempre vai socorrer você quando você clamar em meio às suas dúvidas, em meio aos seus questionamentos, em meio às tempestades da vida. O Senhor sempre virá até nós e nos socorrerá, meus amados irmãos. Então, diante daquilo que você está vivendo hoje, é Namassu de canta lá, maná, e o Senhor sempre te socorrerá.
O Senhor sempre me socorrerá, porque Ele sabe que nós somos humanos, amados irmãos. E o Senhor fala para nós hoje: tem de bom ânimo, sou eu. Não temais diante das tempestades da vida. Tenha um bom ânimo, não temais, sou eu. Eu sempre virei para socorrê-los. É na Massude canta lamanai. Senhor sempre virá para nos socorrer em meio às tempestades da vida, porque Deus sabe, amados irmãos, que nós somos humanos. Não temais, diz o Senhor. Amém, amados irmãos? Vamos refletir sobre essa pequena palavra que o Senhor me deu, que nós nunca tiremos o nosso olhar de Jesus para podermos viver o sobrenatural de Deus, e que possamos sempre estar confiando nele em meio às tempestades da vida. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, eu agradeço muito a presença dos irmãos aqui comigo nesse pequeno canal. Se o irmão puder se inscrever, eu agradeço. Se você puder compartilhar este vídeo, eu também agradeço. Se você puder tocar no joinha, também agradeço. E agora, meus amados irmãos, eu vos deixo com a paz do Senhor, e que o Senhor vos abençoe enormemente. Amém? Não temas, crê somente, diz o Senhor. Amém? Amém?